Boa noite a todos. Tarefa difícil falar aqui agora, depois do que a gente ouviu, né? Mas é impossível eu não ser grata a Deus por estar aqui neste momento e dizer para vocês que a gente está muito feliz. E o coração bate a mil. Só estando aqui para saber. Mas eu espero, com a nossa história, poder falar para todos que estão aqui, diante do cenário que nós estamos vivendo hoje, que é possível empreender corretamente e ser honesto. Nós precisamos acreditar nisto. E mais, com a nossa história, eu posso dizer que empreender é desbravar. E o empreendedor nato, ele é desbravador, e atrás tem que vir um monte de gente para acertar as coisas. E a história nossa, a história da Doce Doce, para nós podermos falar dela, a gente precisa falar um pouco de cada um de nós. Eu nasci no Rio Grande do Sul, no interior, Ametista do Sul, capital da Pedra Ametista. E tão novinha, assim, com 12, 13 anos, eu odiava depender do meu pai. Homem não entende por que mulher precisa de dinheiro, né? Então, eu vendia postal, não sei se alguém daqui ouviu, eu vendia Avon, eu martelava cascalho das pedras, enfim. Eu corria atrás para conseguir o meu dinheiro. Não dependia dos outros. Aí, com 15 anos, eu já ia nos bailes, o meu pai era músico e de vez em quando ele levava a gente para os bailes. E eu conheci lá uma pessoa que está aqui do meu lado, tomando um chimarrãozinho. E o cupido atingiu meu coração, a gente se apaixonou. Aos 16 anos a gente ficou noivo e tivemos a loucura de casar um ano depois, então eu com 17 anos. E vocês pasmem que esse doido tinha um plano para me levar para algum lugar para desbravar. Eu vou deixar ele contar para vocês isso. Então, chegando num lugar mágico como esse, saindo de uma cidade como Chopinzinho, que com certeza a grande maioria absoluta nunca ouviu falar aqui, mas ela existe. Nós estamos impressionados com esse local e viemos aqui trazer a nossa história para inspirar pessoas. Esse é o nosso objetivo final nesta noite. Eu nasci em Rodeio Bonito, no Rio Grande do Sul. E com 13 anos de idade, eu já tinha minha carteira assinada. Saí da casa dos meus pais, eu morava no interior, filho de agricultor, e fui para a cidade, com 13 anos. E por lá eu comecei a trabalhar em várias empresas de office boy. E nas andanças eu fui parar em Porto Alegre, e já com uma idade eu voltei a passear nos meus pais, e fui conhecer a Noeli em um baile no interior. Ela é da cidade das Pedras e eu conheci essa joia rara nesse momento. Casamos e fizemos 2 noites de lua de mel. Sábado, depois do casamento, domingo. Segunda-feira, 7 horas da manhã, nós embarcamos no ônibus e viajamos 10 horas por estradas de chão e fomos no Paraná. Lá, eu tinha uma irmã e um cunhado que moravam lá, que me contratou para trabalhar com ele, que tinha uma eletrônica na cidade, e eu fui para lá, para aprender a trabalhar com eletrônica, consertar rádio e televisão. E a Noeli ia trabalhar de funcionária e conseguimos um emprego para ela numa loja de confecções. Saímos do Rio Grande com 2 malas exatamente, então nós éramos em 4 malas. E chegamos no Paraná cheio de esperança, porque era um local
de desbravar, e a gente tinha esperança de ser vencedor. Então, eu trabalhando lá com esse meu cunhado, eu nunca consegui consertar um aparelho. E ele deve ter tido a maior tristeza da vida dele quando ele lembrava que me contratou. Mas eu aprendi outras coisas com ele. Aprendi outras coisas com a família dele, que serviu para nós ir buscando outras coisas. E nós adquirimos uma loja na época junto com ele, depois ficamos sozinhos de LPs, de discos, e começamos a gravar fitas, cassetes, para vender. E eu vendia de porta em porta essas fitas com mais 2 rapazes que eu contratei lá na cidade para trabalhar comigo. E comecei a tomar gosto pela música, por eventos e por shows. E aí começou. Contratamos shows, começamos a contratar show, e eu contratei um show e foi um sucesso total, com a dupla sertaneja na época de muito sucesso, Jean e Giovanni. Aquilo tinha gente que não acabava mais. Ganhamos um bom dinheiro e pensamos assim, agora vamos ficar rico. Pronto. Tudo que era a dupla da época, eu fiz contrato e contratei. Um show atrás do outro, e esquecemos que nós estávamos em Chopinzinho. Esquecemos que no inverno faz frio, faz chuva. Não planejamos absolutamente nada, então começamos a ter alguns prejuízos. João Paulo e Daniel foi lá fazer um show, e a música deles que nós recordamos para sempre, chama-se Aos Trancos e Barrancos. Uma música de muito sucesso da época e que foi literalmente parte da nossa história. E deu muito frio, fizemos um show com Sula Miranda, choveu muito, e a gente teve Gaúcho da Fronteira, enfim, todos os shows fracassados, e nós, da alegria que nós tínhamos, virou um pesadelo. E nós começamos então, absolutamente, do zero novamente, e quebrado, literalmente, sem nada. Vocês imaginem, em 92, mais ou menos, é que a gente estava vivendo um dos períodos mais difíceis da nossa vida. O pouco que a gente tinha conquistado, nós tínhamos já perdido. Nem casa nós não tínhamos. Eu já tinha uma filha que hoje ela está aqui, nos assistindo. Literalmente quebrados, não no zero, abaixo de zero. Tanto que eu não posso deixar de contar uma muito difícil. A gente recorreu a agiota, a gente começou a pegar dinheiro e pagar muito caro. Até que uma das questões que eu acredito que ali se manifestava, uma das qualidades do empreendedor, que ela é tomar atitude, ter humildade e reconhecer a sua situação. Foi quando eu acertei com esse agiota em juntar o pouco que a gente tinha. Isso incluiu até a televisão, as joias que a minha filhinha tinha na mão, que tinha ganhado da vovó. O pouco que eu tinha também, máquina de secar roupa, e paguei toda a conta para aquele abençoado. Para não ver mais ele chegar lá em casa, cobrar a conta todo mês. Eu morria de vergonha dos vizinhos. E aquilo me dava uma vontade tão grande de sair daquela situação, e eu não duvidava, jamais, que um dia a gente ia sair daquela situação. Que um dia a gente ia vencer. E foi que eu comecei a fazer as coisas em casa, para ajudar no ganho da família. Comecei a fazer comida, aquilo que eu gostava de fazer, e comecei a fazer alimentos para vender para fora. E juntamente com isso, eu conseguia cuidar da minha filha. Mas só que eu não queria só fazer comida de qualquer jeito. Eu sempre colocava a minha alma naquilo que eu fazia. Eu fazia com muito amor, com dedicação, acreditando que as pessoas iam provar e indicar para as outras pessoas, iam se deliciar com aquilo que a gente fazia. E as coisas começaram a crescer. Os pedidos foram aumentando, eu tive que contratar a primeira pessoa, a primeira funcionária, logo mais a gente contratou uma outra pessoa. Nesse período eu fui para o Rio de Janeiro fazer curso,
Tá? Eu tinha ido para Curitiba fazer curso. E olhem bem, essa casinha era a casinha onde a gente morava. E ali eu fazia as minhas coisas. E dali, logo, logo, eu abri uma porta lá na cidade nossa. Nossa cidade tem 20 mil habitantes. Então, eu abri uma portinha para comercializar os nossos produtos. Logo mais, a gente teve que aumentar e juntar a nossa produção e a venda. E a gente construiu no porão do Itaú, que até hoje está lá o prédio, onde a gente construiu para ter o nosso negócio. E eu já tinha 7 funcionárias. Logo mais, surgiu a oportunidade de montar uma padaria na cidade. Mas nós, com o nome sujo, não tínhamos dinheiro para comprar o tal equipamento, a mini padaria. Foi que a gente foi no Banco do Brasil e a gente falou, foi muito honesto e falou da nossa situação e pedimos um voto de confiança se eles poderiam financiar para nós. Foi que eles acreditaram, porque eu dizia assim que nós não ia construir, nós não ia fazer uma padaria qualquer, ia ser a padaria, aonde virou o point da cidade. Onde a gente pôde, além da padaria, nós ter pizzas, chopp. Meu marido, que continuava com os eventos, fechava a rua e a gente fazia eventos, trabalhava muito, muito, muito. Eu sempre falo assim que empreender, ser empreendedor, além da resiliência, da determinação, ele tem que trabalhar muito. Nada acontece por acaso, você tem que se dedicar por demais. E a gente começou a ter muito movimento e começou a ser famosa na região, mas a gente não via dinheiro, a gente não conseguia ter resultado efetivo. Porque também não conseguia compreender muito como gerir um negócio, porque a gente foi crescendo e trabalhando muito. E aí, meu esposo continuou trabalhando e eu trabalhava demais, muito cansada. Falei, Carlos, você tem que trabalhar comigo. Ou você vende o sonho e vem trabalhar comigo, ou eu vou vender e trabalhar com você. E foi nessa época que entrou um sócio. E aí, com esse sócio, com a entrada do sócio, a gente pensou em depois vender o restante da padaria. Só que nesse período, o Carlos conheceu um seminário, por coincidência, do Sebrae. E foi aí que aconteceu algo totalmente diferente. E eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre isso também. Então, eu não via no negócio de panificação um negócio de futuro. Meu negócio, na época, era som, festa e baile e pronto. Então, não contribuía muito com o trabalho dela. Eu via ela trabalhar demais. Eu presenciei a Noeli viver noites e noites sem dormir, trabalhando muito. Mas eu tinha um outro trabalho e acreditava mais naquilo que eu fazia. Até que eu fui fazer um seminário do Sebrae chamado Impertec, que foi um divisor de águas na minha vida. Lá eu trabalhei as características empreendedoras do indivíduo. E eu aprendi a lidar com as características que eu tinha, que eu tenho, que são fortes em mim. E eu voltei de lá mudado. Eu voltei de lá acreditando que aquele negócio seria um negócio de futuro. E eu comecei a estudar a panificação do futuro. O que vai acontecer com esse negócio para frente? Uma coisa eu sabia, o padeiro dava uma dor de cabeça danada para nós. Nós tínhamos que pensar em alguma coisa diferente. E lendo uma matéria numa revista, eu vi que na Europa estavam trabalhando já com ultracongelamento de pães, ultracongelamento de salgados, ultracongelamento de tortas. E nessa época nós tínhamos um parceiro em Curitiba que trouxe para nós uma tecnologia vindo da Itália, onde nós fizemos o trabalho com eles e começamos a congelar os produtos, ultracongelar. Nós perdemos muitos produtos, porque era novo, ninguém sabia fazer. Todos diziam que sabia, mas na hora ninguém sabia. Na verdade, nós criamos nossas próprias fórmulas.
Então, o grande momento da história nossa foi quando nós chegamos e definimos assim: ou nós vamos fabricar pães e produtos congelados, ou nós vamos ficar com a nossa panificadora e vamos comprar de alguém que vai fabricar. O mercado lá na frente está dizendo que é congelamento no futuro. Então esse foi o grande momento da nossa história, onde nós mudamos a página para o ultracongelamento. E vejam só, quando a gente acredita nas coisas, muitas coisas convergem para que aquilo aconteça. Por coincidência, mesmo sem muitas condições, eu consegui ir para a Europa, para a Itália, a França, conhecer empresas, fábricas de ultracongelados. E isso, perante as barreiras que a gente enfrentava no início com o pão congelado, algo que as pessoas não conseguiam conceber, fazia toda a diferença. Você dizer que foi para a Europa e está trazendo uma tecnologia da Europa, abre portas. E foi que a gente começou a expandir realmente a indústria de pães. E nós tínhamos um mix muito grande. Um mix que era uma solução para a padaria. E aí sim, aí a nossa empresa, isso já era em 2003, nós não sonhávamos que a gente teria um crescimento muito grande. O Carlos, ele sempre foi muito vendedor, e eu produção. Eu muito focada na produção. E eu sempre digo, vendedor vende sonho, e produção tem pesadelo. Porque ele sempre vendia muito mais da nossa capacidade de produção. E assim foi, pessoal. Até que, quando você vende demais e você não tem uma organização, a nossa empresa, em termos de gestão, estava péssima. Foi que a Endeavor nos encontrou. E a Endeavor também foi um divisor de águas na nossa vida. Porque através da Endeavor nós conseguimos ter, né, através de mentorias, de conselhos, enfim, nós começamos a pensar na gestão da empresa. E aí a gente começou a perceber que realmente o empreendedor não pode esquecer disso, ele pode ir desbravando, mas ele tem que aprender. Vocês acham que eu sabia, nós conhecíamos alguma coisa sobre EBITDA? Nós nunca tínhamos ouvido falar sobre EBITDA. Pensar em margem de contribuição de produto, também a gente não fazia isso. E hoje, para surpresa de vocês, graças a Deus, a nossa empresa, ela está grande, dá para se dizer que é uma grande empresa numa cidade como Chopinzinho. Muito bem, então nós vamos chegando para o final da nossa história de empreendedorismo e nós queremos dizer para você que hoje a Doce Doce, na cidade de Chopinzinho, além de ser uma referência já no estado do Paraná, ela gera muito emprego na cidade. E nós temos 400 empregos numa cidade de 20 mil habitantes. Vejam bem, o município inteiro de Chopinzinho emprega 3.200 pessoas com carteira assinada. 400 empregos, mais de 400 são nossos. Nós consumimos 600 toneladas de farinha de trigo por mês. Mais de 40 toneladas de fermento. Somos o maior gerador de retorno de ICMS para o nosso município. Fabricamos mais de 1 milhão de quilos de alimento todo mês. E queremos crescer ainda muito mais. Somos uma empresa onde pensa na comunidade da onde nós saímos. Porque se nós pensar lá atrás, se nós pensássemos como os muitos pensam, a nossa história foi contada aqui um pedaço. Nós poderíamos fazer como muitos fazem, que na hora difícil, deixa as contas para trás na cidade e as malas junto. E vai. Nós nos preocupamos em honrar com aquilo que nós tínhamos
de débito com as pessoas. E hoje nós temos uma credibilidade, uma honra limpa na nossa cidade. Podemos dizer que nós somos a maior empresa do município, com muito trabalho e com muita dedicação. Não foi fácil essa luta, mas também isso serve de exemplo, porque eu penso que empreendedores realmente têm que ser exemplo, não podem buscar atalhos. Nós precisamos saber aonde nós podemos e queremos chegar. Então a Doce Doce, com essa simples história, ela quer deixar para vocês um significado de que nós não podemos desistir. Nós não podemos abandonar a nossa carreira por alguma coisa que possa acontecer. Nós temos que lutar sempre, porque nós, com muita dedicação, nós iremos vencer. E eu não posso deixar de falar para vocês que, por conta disto, nós trouxemos 2 pessoas que trabalharam conosco desde o início e que fazem parte da nossa equipe e que nós presenteamos elas com esse momento agora aqui, por gratidão, por reconhecer que elas nos ajudaram e que ninguém faz nada sozinho. E nós, com certeza, continuaremos desbravando porque temos muito pela frente. Porque o nosso sonho continua sendo cada vez maior. Muito obrigada a todos. Valeu, gente.